Olá, caríssimos e caríssimas alunas. É com prazer que a gente vai começar nosso curso aqui sobre desenvolvimento, né, utilizando a tecnologia No Code com o Google App Sheet, tá? Eu me chamo Duane Drayton, serei seu professor nesse primeiro ciclo. Bom, antes de tudo, um roteiro aqui da nossa aula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre mim, né, para que vocês possam conhecer o meu background, o conhecimento, tá? A gente vai ver um pouco sobre o conhecimento básico de low code e no code e as suas diferenças, né, para que a gente possa diferenciar essas duas tecnologias que são muito similares, mas que possuem um pouquinho de particularidades cada uma. A gente vai entender um pouco da importância do pensamento algorítmico, né, como é que a gente desenvolve um software, desenvolve uma aplicação utilizando esse pensamento tão particular da computação, tá? Mas que ao mesmo tempo é muito simples, a gente já utiliza ele no dia a dia, mesmo sem conhecer programação nenhuma, a gente só não conhece esse nome ainda tão bonito, né? Algoritmo, tá? A gente vai ver um pouquinho da nossa ferramenta escolhida, que é o Google App Sheet, e ao final de tudo eu queria deixar uma mensagem de sucesso para todos nós, né? Nessa caminhada. Bom, como eu disse, eu me chamo Duane Drayton. A minha formação ela é toda baseada em engenharia de software, né? Eu sempre sempre gostei muito dessa área de desenvolvimento de software. Eu hoje sou mestre em engenharia de software, né, pela Universidade Estadual do Ceará. Eu sou especialista em engenharia de software pelo Centro de Ensino de Teresina, né, Unificado de Teresina, que é o antigo CEUT, hoje é a Faculdade Estácio. Também com foco em engenharia de software, essa especialização. E eu sou bacharel em sistema de informação pela Faculdade de Tecnologia do Piauí, tá? Eu já possuo uma ampla experiência com desenvolvimento de software, já participei de equipes de desenvolvimento de software, tanto equipes pequenas, de projetos simples, quanto equipes de projetos que já abarcaram sistemas que são utilizados no estado inteiro. Tá? E hoje eu sou atualmente, desde 2011, 2010, 2011, eu sou professor do IFP, tá? Aqui no campus Teresina Central, ali pertinho da Praça do Frei Pisa. Tá? Para aqueles que quiserem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, crítica, sugestão, meu e-mail é esse aí que tá após a minha foto, tá? duane.drayton@ifpi.edu.br. Sintam-se à vontade para entrar em contato sempre que necessário. Bom, o que são essas tecnologias low code e no code, tá? Elas são tecnologias voltadas hoje para o desenvolvimento de software, mas que elas auxiliam pessoas que não tiveram uma formação mais profunda em programação, né? Então, hoje, você consegue construir um software, desenvolver um aplicativo, né, sem utilizar, basicamente, nenhum conhecimento em linguagens de programação mais profissionais, né? A gente hoje tem linguagens de programação que são muito voltadas ao mercado de trabalho, mas elas exigem uma formação bem específica, né? Como os cursos de ciência da computação, como é necessário também, às vezes, você ter um conhecimento lá uma passagem pelo curso de tecnologia em ADS, né, análise e desenvolvimento de sistemas, lá do próprio Instituto Federal. Exige essa formação mais técnica, mais profissional. Entretanto, hoje, como muitas pessoas querem entrar no mundo da programação e não tem esse tempo ou essa disponibilidade, ou nem mesmo o desejo de partir para esses cursos, então existem certas tecnologias que nos ajudam a desenvolver softwares sem necessitar dessas aplicações, desses softwares exclusivos, né? Dessas linguagens de programação. E essas tecnologias se chamam low code e no code. Mas e qual é a diferença? Qual é o significado delas? Code, como todo mundo já deve ter percebido, significa código. Mas low, esse low com L na frente, ele significa que você pode desenvolver um software sem precisar quase nunca tocar no código de verdade, entendeu? Então você vai usar pouco ou pouquíssimo código, né? Eventualmente, quando você quiser uma funcionalidade um pouquinho mais avançada, você vai ter que tocar ali um pouquinho no código, escrever um pouquinho de código, tá? Você vai necessitar ali
um pouquinho de conhecimento, não uma formação inteira em desenvolvimento de software, tá? Mas você vai precisar um pouquinho de conhecimento em programação, porque eventualmente você vai precisar escrever alguma linha de código. Já a tecnologia no-code, ela significa, esse no, com N na frente, significa que você não precisa de forma nenhuma utilizar nenhuma linha de linguagem de programação específica, tá? Você pode fazer tudo graficamente ou através de outras tecnologias que você já conhece. Nesse curso, a gente vai focar exclusivamente na tecnologia no-code, né? Para aqueles que estão iniciando no mundo da programação, esse é o melhor caminho, porque você não precisa, de fato, daquele conhecimento pesado em programação, você consegue desenvolver um software que você consiga desenhá-lo através de, por exemplo, cliques, arrastar um determinado componente, levar para a tela e dizer o que vai querer dele, né? Escrevendo ali algum tipo de comando visual, tal. Muito fácil. A tecnologia que a gente vai utilizar aqui para poder a gente desenvolver os nossos softwares é o AppSheet, e a gente consegue fazer isso através simplesmente de tabelas, que são coisas que a gente já sabe manipular lá no Microsoft Excel. Todo mundo que começa a mexer com computador, eventualmente usa o Microsoft Word ou o Microsoft Excel. E a gente vai utilizar uma espécie de Excel voltado para o desenvolvimento de software, tá? Bom, como eu disse, a gente vai precisar um pouquinho de conhecimento algorítmico, né? Aquele conhecimento, aquele pensamento voltado para o desenvolvimento do software, tá? E esse pensamento algorítmico, ele simplesmente é um nome bonito para a forma como nós vamos dividir a construção e o funcionamento do software, tá? É uma forma da gente planejar o funcionamento do nosso software. É uma forma da gente pensar em quais serão as etapas necessárias para que o nosso software funcione, tá? Antes mesmo de a gente ir para o computador. Tá? E como é que a gente utiliza isso? Como eu falei no começo, né, aqui do nosso vídeo, que a gente pode utilizar uma espécie de pensamento, já que a gente utiliza no dia a dia. Então, é só você pensar no pensamento algorítmico como uma forma de receita de como fazer um bolo, tá? Se eu lhe perguntasse como a gente pode fazer um bolo, você me diria, por exemplo, a descrição dos ingredientes e das ações necessárias para a gente preparar ele. Por exemplo, para preparar um bolo aqui, de forma bem hipotética, tá? Não sou cozinheiro, mas a gente precisaria de leite, de massa e de açúcar. Logo após a gente reunir esses ingredientes, a gente consegue prepará-los seguindo as etapas. Primeiro, junte todos os ingredientes. Segundo, leve tudo ao liquidificador. Terceiro, bata todos os ingredientes juntos. E assim por diante, né? Até o fim, até o momento onde a gente vai ter o bolo preparado. Pois pronto, a gente pensou em etapas, tá? E quando você pensa em etapas, você está pensando algoritmicamente, tá? É uma forma de você dividir uma ação maior em pequenos pedacinhos que a gente pode ir fazendo, que no final, após seguir um após o outro, você vai ter aquilo pronto, tá? Então, é dessa forma que a gente pensa quando vai construir um software. Por exemplo, eu tenho uma necessidade de desenvolver um software que vai cadastrar os livros que eu li. Então, primeiro, o que é que eu quero? Eu quero um software que cadastre. Cadastre o quê? Livros. Que tipo de livro? Livros que eu li. Então, aí já são 3 espécies de ingrediente. Agora eu preciso de quê? De uma ferramenta. Então a ferramenta escolhida vai ser o AppSheet. O AppSheet é baseado em quê? É baseado em tabelas. Então, vamos criar aqui uma tabela de livros que eu li. Quais são as colunas que eu preciso nessa tabela? Eu preciso do nome do livro, nome do autor, data em que eu li. Então, a partir desse pensamento, a gente constrói a nossa aplicação. E como eu falei para vocês, o Google AppSheet é a ferramenta que nós escolhemos aqui para esse curso. Por que eu escolhi essa ferramenta? Existem outras ferramentas, professor? Existem, tá? Mas as outras ferramentas, elas são baseadas em um movimento bem conhecido, que é o desenvolvimento gráfico, o desenvolvimento visual. Você clica e arrasta botões, você clica e arrasta botões para uma tela, linka aquela tela, liga aqueles elementos a outros determinados elementos. Então, ela é uma forma também que pode ser low code, que é muito mais comum, low code, tá? Ou o no code. Mas por que eu escolhi o AppSheet? Porque o AppSheet se baseia
se baseia numa coisa que todo mundo utiliza, que todo mundo sabe, que na hora que eu falo, mesmo que a pessoa não tenha feito um curso de computação, nem o mais básico, mas ela sabe o que eu estou falando, que são as famosas tabelas, tá? Você fazer uma tabela já é assim quase natural, todo mundo já pensou em fazer uma tabela, todo mundo já desenhou uma tabela, escreveu uma tabela, já foi para o computador fazer alguma tabela, e eventualmente a esmagadora maioria dos alunos, das pessoas com quem eu converso, elas já tocaram o Microsoft Excel, elas já sabem como é que funciona, já sabem como se relacionar com aquele aplicativo. Então, o AppSheet, ele é algo muito similar ao Microsoft Excel. A gente primeiro desenha uma tabela, e como isso é muito natural, gente, é muito simples, tem gente que já está ganhando dinheiro desenvolvendo software com o próprio AppSheet, entendeu? E ele é gratuito, claro, para fazer determinado nível de aplicações. Então, aplicações pequenas, que geralmente são aplicações mais simples, você vai conseguir utilizar gratuitamente ele, mas se um dia você quiser construir a tua aplicação profissional, distribuir para o país inteiro, e o país inteiro precisar usar a tua aplicação, automaticamente você paga ali uma taxa, e aí você pode utilizar o AppSheet também para isso, tá? Então, é tudo muito simples. A gente vai ver como utilizar cada uma das funcionalidades dele e como a gente construir esse software baseado nisso, tá? Então, aqui nesse slide aqui, você vai ter o link para chegar lá no site do AppSheet, mas, claro, você fazendo uma busca por Google AppSheet, né? Uma ferramenta que é do Google, a gente já tem aquela confiança nessa ferramenta, porque o Google é um gigante da computação hoje em dia, tá? Então tá lá disponível, eu quero que todo mundo use, eu quero que todo mundo experimente, e a gente vai ver como desenvolver nossas aplicações, as nossas soluções para os nossos problemas locais, baseados no conhecimento que nós vamos ter dessa ferramenta, tá? Bom, eu espero que possamos, né, aproveitar ao máximo essa jornada de aprendizado. A gente precisa entender que o aprendizado é constante, é contínuo, é basicamente eterno, tá? A gente tem que aprender todo dia é dia de aprender algo novo, todo dia é um desafio, tá? Nas nossas vidas, e o aprendizado, ele é uma estrada que vai sedimentando todo um caminho de conforto para a gente, né? E eu pelo menos, eu me sinto muito tranquilo quando eu consigo passar um pouco de aprendizado e aprender dentro desse aprendizado. Então, essa nossa jornada, eu chamo de nossa, porque não é só sua. À medida que vocês aprendem comigo, alguma coisa eu aprendo com vocês, tá? Então, é sempre um aprendizado contínuo. A gente se vê aí em sala de aula, no momento que eu estiver junto com vocês, para que nós possamos pôr a mão na massa nisso, tá? Então, até mais, e a gente se vê na sala de aula, pessoal.